Boa noite. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco nesta união. Eu perguntava a idade destas árvores que prometem ser meio centenárias. Você tinha 4 anos de idade, não? Aqui mora a fé, a sublime qualidade daqueles que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. E Marlos me disse ali, quando a Célia precisar dali, eles vão encontrar nas planícies da fraternidade as oportunidades de trabalho a serviço do bem e do amor aos semelhantes. Xiang deve estar feliz, não é? Xiang foi nós que colocamos esse nome nele. Nestes tempos em que nós percebemos no cenário do nosso cristianismo os desafios de levar as consciências, tocar os corações, quando somos menos de 2% da população. Às vezes um segmento cristão representa 30% dos brasileiros. Nós não conseguiremos e nem pretendemos nos imiscuir nos caminhos que levam a fundamentar as buscas de poder e domínio no mundo. Jesus perante Pilatos diz: o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus não pode estar aqui agora. Como ele diz, por agora o meu reino não é deste mundo. E o que faremos nós, os cristãos espíritas, sem representantes no parlamento? Nós temos representantes. Toda pessoa que se identifica com o amor ao semelhante, independentemente de ter a bandeira espírita, ele representa o Cristo. Mas quando Jesus é levado a propósito de ser o salvador e facilitador da entrada no reino dos céus, ou cooptado por aqueles que transformam a sua mensagem numa proposta política, já estaremos transviando para a ideologia. Será a mesma estrutura ancestral do judaísmo hebreu? Quando o Sinédrio era integrado por um grupo político que dirigia a nação, e cujo parlamento, composto por 72 membros, é que fazia as leis para que o povo fosse cumprida, cujas leis tinham muito mais de lei disciplinar de homem do que de lei de Deus. É por isso que muitos eram mortos em nome de Deus. Os cabos de guerra matavam os inimigos de Israel. Era um Jeová feito à imagem e semelhança do ser humano nos seus interesses temporais. Continuemos buscando as planícies da fraternidade. De alguma forma temos que nos matricular, nem que seja pegando carona com vocês aqui. Cadê ela que sentava na cadeira de rodas? Primeiro ela, eu citei aqui os 2 companheiros, né? Cada um de vocês que faz essa tarefa ao longo de décadas. E que nesta noite reunidos assim, com a simplicidade, o amor, a fé que nos trouxe aqui, o sonho, a esperança de que o mundo vai se tornar melhor depois que 2% dos espíritas fizerem a tarefa, 2%, será uma semente que vai se multiplicar, que caiu em terra firme e deu frutos 30, 60 por cada grão.
Nós somos ainda uma comunidade que faz lembrar os tempos primitivos do cristianismo. Tão poucos se reuniam com aquela flâmula do Cristo. Outros tantos que iam acudir os miseráveis da Via Ápia em Roma. Outros que se perdiam nos corredores subterrâneos para fugirem da perseguição que durou até o quarto século. Aqueles que morreram no circo de Tito e de Vespasiano no Coliseu. Somos muitos deles reencarnados. Viemos do circo máximo perante o Palatino de Nero. Morremos como tochas vivas incendiados nos anfiteatros, por acreditar neste homem que não tinha onde recostar a cabeça. Mas Israel ainda quer ser a força hegemônica, a força da bomba, da guerra. Ai de ti, Jerusalém, que não ouviu a palavra do enviado de Deus, dia chegará que os seus muros serão sitiados. E os foram centenas de vezes nesses 2000 anos, e ainda agora conflagrada na divisão do mesmo muro que confrontava com o antigo templo de Salomão. Só conseguiremos modificar o mundo se nos modificarmos. Não há possibilidade de Jesus dominar as planícies da terra através de um formulador, um ideólogo, que tem a pretensão de ser um dono da interpretação do texto evangélico. Quando este texto desafia a interpretação de centenas de segmentos que enxergam dentro dos pergaminhos antigos do Novo Testamento, sem as adesões feitas nas interpolações interpretativas ao longo dos séculos, encontra ali a pureza daquele taumaturgo judeu que calçava sandálias e carregava o pó da estrada, e que só seria transformado em Cristo depois do quarto século, o enviado. Até então ele era filho de um carpinteiro, ele era filho de um pastor, ele era um moço que aos 29 anos faz uma viagem distante para ser batizado lá nas adjacências da Galileia, no Rio Jordão, estivemos ali. E que ensinaram uma lição tão simples, mas ninguém pôde dizer como ele disse. Todos falavam do amor platônico que o antecedeu 400, 500 anos, mas ninguém falava desta simetria entre amar o próximo como a si mesmo, nessa horizontalidade. E o pai, este pai que não era aquele pai que escolhia um povo e excluía os demais. E porque ele disse isso, os filhos daquele pai mandaram matá-lo numa cruz. Ainda hoje nós estamos com Jesus crucificado. Ele continua à margem do mar, esperando que os filhos pródigos possam se arrepender e voltar em plurimas encarnações. Lentamente a humanidade vai adquirindo a capacidade, as nações adotando os postulados cristãos nas suas constituições. De século em século vem a irrupção de um movimento que se sucede quase sempre às catástrofes geradas pelas guerras, quando as civilizações chegam ao ponto máximo dos abusos, da intolerância, do egoísmo, do domínio e dos campos rasteiros da política de todos os tempos, que cria partidos, que rompe famílias, que faz com que as pessoas se tornem doutrinados sem entender por quê, ou levados numa catarse coletiva pela produção de dopamina em razão da sugestão do ambiente e da qualidade do pregador e das ofertas que ali se faz em termos de entretenimento. Jesus, que atravessava o mar numa barquinha, deve ficar olhando dos páramos celestiais. Meu Deus, meu Pai,
entenderam tudo diferente, porque agora eu virei produto. O que fizeram das minhas palavras? Na Idade Média, diria Jesus, eu tenho pressa que o mundo se incendeie, que o mundo se transforme em guerra. Eu tenho pressa que tudo se queime até virar cinza. Parece a linguagem de um campeador, mas são palavras de Jesus. Como ele dissesse, enxergo no signo do horizonte da humanidade, na prospecção profética do seu futuro, das civilizações que virão, que muitos vão se engalfinhar. A nora vai brigar com a sogra, nação se levantará contra nação, irmão contra irmão, e haverá ruptura onde for levado o meu nome, na pureza essencial tal qual ela foi. Porque se chegarmos por aí falando das necessidades da periferia de Goiânia, que é uma que tem maior pobreza no país, não é? A cidade pujante e rica nos seus centros, a pessoa vai dizer, você não vai ganhar nada com essa coisa de ajudar pobre. Isso não dá dinheiro, isso não dá prosperidade, isso não gera volume, isso não arrebanha multidões. Vocês espíritas continuarão sendo sempre as quantidades convictas, cheias deste sonho maravilhoso, mas não vão agregar. Dificilmente conseguirão trazer os jovens. E olha que aqui até tem a mocidade, né? É difícil você levar um discurso falando daquele Cristo do tempo das verdades apostólicas. Mas eis que a humanidade passa por essa curva na mola da história, em que se repete a curva mais alta como uma mola, repetindo o ciclo. E nós estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial. Que não há de acontecer, porque não haverá sobrevivente. Ou pelo menos um aparelhozinho desses, um drone, joga uma bombinha lá, já mata, infelizmente, quem está querendo matar o mundo, né? Se resolve. Não há mais possibilidade de fazer guerra depois dos artefatos atômicos. Mas as nações confluem nessa insurreição cíclica, secular, repetitiva, sempre a disputa pelos territórios, a hegemonia dentro da globalização. Qual a nação imperialista vai substituir? Os Estados Unidos quer manter, o outro lado quer segurar, o outro fronte. Então haverá guerras e rumores de guerra e rompem-se conflitos. Abre-se o lacre do Cavaleiro Vermelho do Apocalipse para se fechar novamente. Daqui a pouco, como fechamos o lacre do Cavaleiro Amarelo da Peste com a passagem da pandemia. Como levar esta mensagem? Quem poderá nos ouvir? Quem ia ouvir Jesus no monte, à margem do Mar da Galileia? A grande massa, aproximadamente 500 pessoas, e foram ouvir a última prédica que ele faria depois da ressurreição. Era uma massa composta dos seguidores humildes, coxos, leprosos, aleijados, paralíticos, mulheres enviuvadas naquele tempo, com filhos, todos aqueles puros de coração, simples, porque ele havia dito que o seu evangelho não era para os sábios. Os sábios tinham a vaidade, não poderiam compreender uma mensagem que tocava antes de tudo os corações. E o que nós estamos fazendo de Jesus nos tempos atuais, em terras brasileiras? Nós estamos aqui tentando desempenhar uma tarefa parecida, a ponto que podemos dizer que existem vários Cristos fundados na imagem remota de um só Jesus Cristo. Nós temos ele em vários modelos,
modelos que se modificam, manequim, de acordo com a transição de um século para outro, preceitos que eram tidos fundamentais, que levavam pessoas aos tribunais da Inquisição à fogueira, hoje são ridículos e vencidos pela ciência, como a questão do universo, depois das lunetas de Copérnico e de Galileu, onde o próprio Galileu foi condenado a uma prisão perpétua domiciliar porque estava fazendo contra os textos interpretativos de uma das colinas dentre as 7 vaticanas. Por pouco ele pediu uma meia desculpa, né? Uma filha dele manda uma carta para ele na noite que antecede o seu julgamento. Escreve: meu pai, quando fores falar, a faca tem o lado que corta e tem atrás da faca que não corta. Vê onde o senhor vai querer passar a mão. Porque ela tinha medo até de escrever algo mais explícito e ser levada, porque os inquisidores achavam qualquer um que conspirasse contra o pensamento ortodoxo de um cristianismo romano, que tinha quase nada do cristianismo primitivo, mas que foi tão necessário. Dentro do próprio escândalo, nós somos cristãos por causa dele. Nós somos todos formados na igreja mãe, não é? O Brasil, nos seus quarteirões, está cheio de igrejas cristãs. Poderia estar cheio de mesquitas. Por que não? Mas nós somos majoritariamente cristãos. Para que essa massa plantada, como o trigo lançado numa grande plantação, pudesse ir nascendo, morrendo, e a semente dando outra, e na ebulição do tempo, fazerem a crítica que nós, os cristãos espíritas, fazemos hoje. A autocrítica, dizer, afinal de contas, o que fez Jesus e o que é que eu estou fazendo com o nome de Jesus? Eu sou um cristão, eu quero ser como? Eu que já vivi plurimas encarnações, basta ver Emmanuel, só com a batina romana, ele reencarnou várias vezes para encontrar Jesus. Nós que não somos Emmanuel, que não vestimos a batina romana, ou talvez, não é? Quantas encarnações, quantas vezes passaremos pela poeira da morte e renasceremos no berço, depois do túmulo, voltamos à vida em nova edição, para entender esse Jesus semeado, replantado, interpretado, ignorado, pisoteado, feito objeto de guerra santa. Francisco de Assis chega e diz, ele é humildade, ele é amor com os semelhantes. O meu pai, Pedro Bernardoni, é rico, pois eu estou entregando em praça pública as minhas roupas, porque eu não quero nada dos meus pais, nem a roupa. Eu quero mostrar que eu posso viver. Ele foi radical e renuncia, filho único, à herança milionária de Pedro Bernardoni. O pai, tão decepcionado, morreu antes do tempo, né? Assim como Paulo apóstolo, que renuncia à cadeira do Sinédrio, e o seu pai, triste ao saber que ele, que havia ido a Damasco prender os cristãos, se tornara um prisioneiro daquele Cristo. O pai, então, deprimido, busca o recesso de uma chácara com vergonha do filho em Israel, na cidade de Tarso, com um monte de couro, peças de couro nas costas, para ganhar a praça como um tecelão, como um hippie, que vende objetos feitos com a mão, e à noite pregar na sinagoga. Paulo de Tarso. Ele enlouqueceu, mas o verbo arrebatador diz que ele está sábio. A mãe morrera antes de decepção. A semente de Paulo, que somos nós que caímos do cavalo num certo momento, caímos na realidade, como ele caiu. E nesta noite, a parábola do filho pródigo. Eles foram filhos pródigos. Jesus diz a ele, Saulo, por que me persegues? Deverei lhe mostrar quanto deverá sofrer por causa do meu nome. E ele, então, ao conhecer a verdade que nos libertará, esta frase foi tão batida por políticos por aí, não é? Que estão muito distante dela, às vezes. Ao conhecer essa verdade, ele passa
a grande conversão, viajará para as regiões mais remotas da antiga Anatólia, Ásia Menor, fundará as estruturas nas igrejas, as egrégoras, a travessia que ele faz pelo mar. Este homem que arrependido vai buscar agora aquele Jesus a quem ele perseguia, não é? Narrando aqui, uma embarcação costeando a Fenícia tocou os primeiros contornos da ilha de Chipre de cariciosas recordações. Paulo, cheio de esperança de que em Roma, mesmo tendo os punhos atados por cadeias, ele poderia levar o evangelho, como esta semente que foi expulsa da Palestina, preso com recurso para César. E quando eles ganham o contorno da região de Panfilha, ele exulta de alegria pelo mar Egeu, até que toca o porto de Mirra, na Lícia. E chegando à embarcação alexandrina, é necessário que o navio receba uma quantidade de passageiros, são 270 tripulantes, e ele prega no barco falando de Jesus, do amor, porque ele era o homem que seria do poder, do sinédrio, o político. Os políticos de hoje, que representam 30% da bancada do Congresso Nacional, Paulo poderia ser. Representar no sinédrio a raça, as tradições políticas. E ele dizia, eu estou aqui. Eu passei pelo oásis de Dan, pelo deserto de Palmira, e conheci este Jesus que me apareceu no deserto e me perguntou por que eu perseguia. Mas é extraordinário, quando ele chega aos contornos da ilha de Malta, a embarcação vai despedaçar, ele desce, se salva. Antes no barco, à medida que as águas vão batendo como chicote nas estruturas do madeiramento da embarcação, todos veem a iminência do naufrágio, ele diz, Jesus, ele nos disse que nós poderemos chegar à terra firme. Vejam, senhores, que nós estamos neste barco há 2 semanas. Primeiramente descemos as estruturas do mastro, as velas, lançamos ao mar para dar leveza à embarcação. Os senhores levaram todo o carregamento de trigo do porão, jogaram nas águas, não temos alimento, para que o barco não viesse só sobrar. Veja, senhores, como todos nós nos abraçamos aqui neste momento em mar alto. Náufragos. Todos nós, prisioneiros, condenados pela fatalidade. Em outras palavras, ele diz isto. Percebem como muitos se abraçam aqui? Como se pudessem dizer, se nós fôssemos solidários uns com os outros na vida comum, estamos todos aqui neste momento em que todos nos igualamos perante a morte. Um barco, o vômito, o enjoo do sacudido, 15 dias. E Paulo diz, se esse tablado fosse o tablado da vida lá fora, em que as pessoas conheceriam o sentido da fraternidade, ao perceberem que nada são e que podem ser subitamente arrebatadas, tragadas pelo bravio das águas revoltas, envolto em denso nevoeiro, como narra Emmanuel. E no momento ele diz, veja que deveremos viver na vida como o marinheiro que, tendo o timão do barco nas mãos, certeza da guia, o barco poderá sossobrar. Então sejamos cautelosos, tenhamos segurança. Senhores, nós avançamos mar adentro quando eu os disse que Jesus recomendou não fôssemos pela impropriedade da estação e as condições climáticas. Lá fora, nas nossas vidas, ao darmos um passo, pensemos o que vamos fazer. E eu que o diga, porque já dei tantos passos em falsos, que eu passei a lembrar de Paulo depois que li Paulo Estevão. Vai fazer algo, não penso direito, já estou fazendo.
estou indo rumo a um naufrágio. Então alguém me dizia, não vá. Vou atravessando com o carro, calma, você olhou o semáforo, as coisas mais simples da vida, não é? O pneu do carro pode furar a 140, 120 já é muito. Passamos a ter a cautela, mas ele arremata nesta passagem sobre a necessidade da transformação. Senhores, dizia ele, sejamos cautelosos. E então, eu acho que ele gostaria de ter falado a parábola do filho pródigo para terminarmos, que é o tema da noite. Aquele moço, filho de um pai abastado, tinha um irmão, mas um dia ele diz para o pai, meu pai, eu atingi a juventude, devia ter 20 e tantos anos, 20 e poucos, e eu quero que, pela lei de Israel, o Senhor adiante a minha herança, porque eu vou embora. Tem um momento que os filhos querem sair de casa e chegou a minha hora. E o pai, como o pai de Paulo de Tarso, né? Decepcionado com o filho. O outro por uma razão e este por ver o filho tão jovem, cru. Então enfrentaram a vida pegando o dinheiro da herança. O que o menino vai fazer com esse dinheiro, né? Juízo, tirocínio, experiência zero, né? E ele vai. Primeira coisa que um jovem quer fazer, né? Solta ele aqui no centro de Goiânia, com o adiantamento da sua herança, das coisas da gente, que não é muita coisa não, né? Ele gasta o dinheiro rapidinho, não? Com tanto entretenimento. Tem uns que guardam, mas o jovem pródigo foi. E aí ele namorou com todas as namoradas que ele quis, se envolveu no meretrício, diz o texto bíblico, até que daqui a pouco acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e ele disse, e agora? Agora eu vou arranjar um trabalho. Eu não vou voltar para a casa do meu pai. Vou trabalhar porque eu quero continuar curtindo, né? Mas para isso tem que ter dinheiro. Mas ele não achava emprego porque ele não tinha preparo, não tinha... É tanto que a parábola fala que ele procurou um homem que tinha uma pocilga, uma vara de porcos, e ele tocava os bichinhos à margem do mar, e à noite recolhia eles para o chiqueiro. Era a tarefa dele de pastorear os animais. Só que quando ele recolhia os bichinhos, ele tinha que jogar a ração. E a ração ele não poderia usufruir dela, é uma ração grosseira, né? Mas ele admirava e tinha inveja dos porcos que mastigavam as favas de alfarroba, como diz o Berto Roden. Chacoalhava aquilo nos dentes dos bichinhos e eles, gordos e preguiçosos, espojavam no lamaçal do chiqueiro. E dormiam gostosamente, roncavam. E ele não podia dormir porque ele tinha que vigiar os porcos à noite do ladrão. E ele comia só a marmitazinha que o patrão mandava, do almoço e da jantinha, que era muito parecida. Os porcos comiam lavagem, comiam de tudo, e viviam refocilando gostosamente naquele chavascal. Então ele tem uma ideia, para onde ir, o que fazer, em que me tornei. E ele volta para a casa do pai, vocês sabem disso, e chegando na casa do pai, o velhinho, quando vê o filho que ele tinha perdido, falou, deve ter morrido por aí, né? Ou, tomara que esteja vivo, Senhor, meu filho, né? O velhinho vai abraçar ele, chama, manda matar o novilho gordo, faz uma festa, porque o filho arrependeu. É a ovelha perdida que voltou ao aprisco, deixa 99, mas a que estava trancafiada no equívoco, é resgatada de volta. E aí o senhor pai feliz recebe o irmão dele do lado e diz, o senhor premia muito bem quem pega seu dinheiro e vai jogar fora. Eu fiquei trabalhando com o senhor até hoje, nunca ganhei, o senhor nunca mandou matar um novilho para fazer uma festa para mim, que sou trabalhador, o senhor honra tanto comigo, gosta tanto de mim, me elogia, me põe dentro da lei de Moisés, me ensina os ensinamentos. E eu quero que o senhor agora dê a minha parte, porque eu também vou viver a minha juventude. E o pai
chorando, ganha um filho de volta e perde outro, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. E então, o Berto Roden diz: qual dos dois filhos está numa condição mais lamentável? O que chegou sem nada, que perdeu o tempo, que não estudou, que não trabalhou, que não fez o seu negócio? Ou aquele que ainda vai para o mundo gastar o que ele tem? Eu acho que o Roden estava torcendo que esse que foi agora, ao ver o estado do que chegou, pudesse pensar assim: eu vou pegar esse dinheiro da herança do meu pai e vou fazer uma coisa diferente desse outro que foi muito tonto, né? Mas o resto desse romance só sabe Deus, não é? Porque o outro também era jovem, de pouco juízo, e Roden diz: aquele que ainda vai bater a cara no mundo para voltar depois, está muito pior de quem já foi e já voltou com a cara batida. Com a experiência vivida, nós estamos diariamente nos arrependendo no sentido de deixar de fazer coisas que nós fazíamos equivocadamente, tomar atitudes perniciosas, nos entregar a quimeras e devaneios, a ilusões. Nós diariamente nos perguntamos: o que eu tenho feito da minha vida? Em qual ponto eu tenho sido pródigo? E agora que aquele cantor famoso, americano, com 90 e poucos anos, já podia viver mais, tomado por um câncer, como é que chama ele, que toca o piano lindamente? Ele já está com a sentença de morte publicada em edital, aliás, todos nós, mas a dele está marcado já o dia, né? Segundo, já foi, de certo modo, desenganado. E ele então resolveu que vai doar todos os seus bens para os pobres. É tanto dinheiro. Eu disse: caramba, eu lembrei de Victor Hugo. Victor Hugo pediu que a metade do seu patrimônio fosse dada para os pobres e a outra metade ficasse para a família. E ele próprio foi levado no caixão humilde para o Panteão, onde se sepultavam os grandes gênios da França, Baudelaire, Baudelaire. Será que nós vamos esperar o dia do nosso juízo final para pegar os bens e dividir com os pobres? Esse proselitismo, ele vinga na vida? Será que nós não poderíamos colaborar com o pouquinho que a gente tem? Já agora, porque ninguém aqui é milionário, né? Mas a gente tem uma roupa, um sapato, uma condição de colaborar. Ou vamos ficar esperando que eu acredito em Jesus, eu o amo como meu Salvador, ele vai me levar para o céu, e eu entrego para alguém a minha doação, e esse alguém pega a sua doação e transforma ela em avião, abre mais uma portinha, fica rico, e agora aparece no cenário político com o discurso de que 30% do Brasil tem que ser respeitado, porque tem possibilidade de eleger políticos na direção do Estado, porque pertence a um segmento A específico. E Jesus? Estes homens, se vivessem 100 vidas, não conseguiriam gastar 1/10 do que juntaram. Mas, como diz Euclides da Cunha, gente, às vezes é como uma manada, é um estouro. Na pecuária, na porta de entrada, nos dias de show, aí havia uma multidão que tomou a rua inteira para assistir um show específico. Eu disse: meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou nessa fila aqui, e falei com a Érica: culpa sua, que me trouxe, eu não estou nem querendo ir. Manada. Todo mundo atrás do entretenimento. Essa catarse coletiva que vibra e que atrai as gentes. Os shows. E quando coloca o nome de Jesus, fica ainda mais intenso, não é? Lá não era de Jesus o show, não. Era de um cantor mesmo regional.
a nossa consciência. Quem somos nós? Então nós somos pródigos que a cada passo vamos melhorando, modificando aquilo em que eu estou desperdiçando a vida, as forças, as energias. Se Deus nos deu tantas dracmas, sejamos bons utilizadores daquilo que nos foi depositado em confiança. Bons depositários, não é? Se Ele nos concedeu 1 denário, 2 denários, 5 denários, não é para eu gastar como o rapaz fez, né? O que ganhou 5, o que ele fez na parábola? Aplicou. Quando o Senhor voltou, ele entregou 10. Isso eu coloquei no banco, fiz um negócio, rendeu. A nossa vida tem que render, não é em termos de banco. Eu digo, em tudo que a gente fizer tem que multiplicar, porque o tempo já está acabando. O nosso período é menos que secular. E a oportunidade é única. E depois, se você não tiver tempo, né? Eu encerro dizendo que eu teria desencarnado há menos de 1 mês. Eu acho que não chegou a 5 segundos que eu me livrei do acidente fatal. Porque eu olho para a pista, não tinha ninguém. Vou cruzar um caminhão, não fiz como Paulo recomendou. Eu não olhei a pista, eu terminei confessando, né? A pista não tem acostamento. Estou atrás de um caminhão, me amarrando depois da subida de uma ladeira comprida. Quando deu uma vaguinha na descida, eu digo que agora eu vou atravessar. Que eu vou atravessar, aparece um caminhão de lá para cá. Mas não é possível, ele não estava aí. Isso foi um milagre de quem, né? Do demônio? O caminhão estava na minha frente e eu só tive o tempo de virar assim, já raspando, né? Aquele caminhão não teria alternativa nem de ir para o acostamento, porque não tinha acostamento. Aliás, do lado do acostamento dele tinha um barranco. E aí eu cheguei em casa em Tocantins, voltei de lá, corri na Célia, pedi por amor de Deus, corri no presidente, hoje também, falei com eles, eu digo, olha, toda hora nós estamos no cômputo, como diz Guimarães Rosa, né? No cômpito. Toda hora é hora de estar ou de partir. A todo momento nós poderemos ser convidados. Então eu estou aqui hoje como um filho pródigo, melhorando para hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje, porque o meu tempo já está pedindo um brinde ao piano, com essa figura maravilhosa desse irmão de ideal, não é? Uma taça. Quando o amor nos chamar, ou vos chamar, seguiu. Embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe. Embora a espada ocupando a sua plumagem possa ferir-vos. E quando o amor vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia os vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até as raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixe de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. E só então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Boa noite.